Quem estava aqui na primeira sessão? Aliás, quem não estava, para ficar mais fácil. Então tá bom. A gente não vai ter muito tempo para a gente fazer uma revisão, contextualizar, né? Mas é muito importante que você pergunte, né, para irmãos que estavam, se ficou alguma coisa gravada também, você pode acessar depois. Mas basicamente, a gente tratou da necessidade de nós entendermos que o discípulo, ele é alguém que ele é tirado da multidão para ser reenviado à multidão, né? Então, eu sou retirado da multidão para me tornar um discípulo, mas eu sou enviado à multidão para me tornar um apóstolo, ou um enviado, ou um irmão maduro, que está ali para servir aqueles que precisam ouvir a palavra do Evangelho. Ontem à noite, a ideia foi dar um pano de fundo geral, de onde nós nos encontramos, né, na atual estação da história da igreja, e tentar entender, né, como que a gente tem pensado o discipulado cristão, o legado cristão que foi nos deixado até aqui. Mas eu gostaria de tratar de um assunto com vocês hoje, nesse momento, que talvez a grande maioria de nós nunca parou para fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, por gentileza. Se você está anotando, né, se você está escrevendo, o tema daquilo que eu gostaria de tratar é a natureza do discipulado cristão. Irmão, veja bem, quando a gente fala sobre discipular pessoas, discipular nações, né? A gente vai discipular para quê? No quê? Qual que é a finalidade do discipulado cristão? Qual que é a finalidade do envio? A gente tem que entender que tudo isso tem que ter uma natureza essencial que nos conecte na mesma coisa. Porque assim, qual que é o pensamento geral sobre discipulado na igreja evangélica hoje? Discipulado é consolidar pessoas na igreja para que elas se tornem líderes e consolidem outros. O conceito mais básico é esse. E eu não quero tratar esse conceito de forma pejorativa, porque eu acho que em certo sentido tem verdade nisso. Porém, a gente não pode resumir discipulado a firmar pessoas na igreja local a ponto delas se tornarem capazes de firmar outros na igreja local. Isso é muito superficial. Embora tenha verdade nisso, é superficial. Só que Jesus, quando ele está prestes a subir aos céus em sua ascensão, ele fala sobre aquela conhecida menção de Jesus sobre a grande comissão aos seus discípulos, e no capítulo 28, no verso 19, ele diz assim: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem estava aqui na sessão anterior? A gente falou sobre o significado de batismo, certo? Batismo é imersão. Então assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe o aspecto literal disso. Você vai, prega o Evangelho, a pessoa se converte, você batiza ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que existe algo mais profundo nisso que a gente precisa considerar. É que o objetivo do discipulado cristão é imergir as pessoas na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que a minha tese que eu gostaria de propor com vocês nessa noite é que o discipulado cristão está essencialmente fundamentado
na doutrina da Trindade. Então a natureza do discipulado cristão reside na doutrina da Trindade. E quando a gente fala em doutrina da Trindade, ou a gente considera isso algo muito básico e a gente já não fala muito sobre isso, ou a gente considera algo muito complexo, como que é 3 mais é 1, como que são iguais, mas são pessoas diferentes, e é difícil de entender, eu não quero saber disso. Só que veja bem, quem conhece aqui o credo apostólico? Quem aqui já foi católico? Eu já fui, então, para quem já foi católico, é a oração do crer em Deus, que é o credo apostólico. E para quem vem de raiz protestante, é o credo apostólico em si. Vamos falar junto o credo apostólico, por gentileza, todo mundo em voz alta? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, vamos junto, continue. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que mais? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Qual que é o próximo tópico? Uns dizem universal, outros dizem católica. Quem diz católica veio da católica, quem diz universal é filho de crente. Na comunhão dos santos, na vida eterna, amém. Então veja bem. Quantos sujeitos existem nesse credo? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Universal. Existem 4 pessoas aqui, tá? E existem promessas, né? Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Existem aspectos da obra terrena de Jesus, né? Desde o nascimento, a sua encarnação, né? Através da Virgem Maria, até ele subir aos céus. Existem ações do Pai, Criador do céu e da terra, mas existem 4 sujeitos: o Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Então, os 4 principais objetos da nossa fé, da nossa crença, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e a Igreja. Estamos juntos até aqui? Leia comigo João capítulo 17, por gentileza. A gente vai bem com calma na construção desse raciocínio, tá? Para a gente chegar a uma conclusão em conjunto. João capítulo 17, texto que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. É uma oração que ele ora com seus discípulos na noite da ceia, naquele discurso prolongado, onde começa em João 13 e termina no momento da sua traição, né, onde ele é capturado. Em João capítulo 17, deixa eu achar aqui o verso, diz assim, deixa eu achar qual verso que é, 17, verso 17 em diante. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviastes a mim, e que os tenha amado a eles, como tem amado a mim. Gente, presta atenção nesse versículo em nome de Jesus. Pai,
aqueles que me deste. Eu quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Gente, veja bem, o último pedido de Jesus nessa oração é: Pai, eu desejo que eles estejam aonde eu estou. A primeira conclusão que nós podemos ter: onde é que Jesus deseja que a gente esteja? Ele quer que a gente esteja no céu com Ele. Veja bem, se Jesus desejasse que a gente estivesse no céu com Ele para ver a sua glória, e esse fosse o objetivo final, a gente só ia estar no céu com Jesus depois que a gente morresse. Só que veja bem, a adoção, ela nos torna filhos de Deus. Em outras palavras, ela nos torna família de Deus, tá? Através da nova aliança em Cristo Jesus, nós nos tornamos noiva de Jesus Cristo, habitação do Espírito e família para o Pai. Estamos juntos até aqui? Esposa, filho e casa. Talvez as 3 analogias mais íntimas daquilo que pode ser um relacionamento de Deus com o homem. Então o que acontece? Quando nós olhamos Jesus como nosso modelo de discipulado, nós corremos o risco de acreditar que a finalidade do discipulado é imitar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não é um fim em si mesmo. O Jesus Cristo que veio à terra, o Jesus que nós podemos conhecer nos evangelhos, Ele não é o fim. Ele diz: eu sou o caminho. Então Ele é o meio que nos leva para o Pai. Quando eu olho apenas Cristo como meu objeto de discipulado, eu posso ter Ele como meu exemplo de retidão, como meu exemplo de caráter, como meu exemplo de missão, mas ainda assim eu não me torno um varão perfeito tentando imitar o Cristo como pessoa, porque Cristo está imerso numa relação. E eu só consigo desfrutar de uma jornada de discipulado com Cristo quando eu sou inserido na relação, e não apenas quando eu imito Ele como modelo. Jesus tem um pai. Jesus é um filho. Jesus tem um Espírito Santo. Então, o que eu gostaria de propor é que o nosso modelo de discipulado não é Cristo uno, mas é a Trindade manifesta através do Cristo. Por isso que Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, apesar de sermos monoteístas e não adorarmos outros deuses, mas adorarmos um só Deus, o nosso Deus é 3. Então, quando a gente pensa Deus, a gente crê na Trindade, mas a gente pensa um Senhor de barba branca sentado num trono sozinho. E talvez a melhor representação de Deus é uma família, porque é Pai, Filho e Espírito. Então, a melhor imagem que traduz Deus não é um ser todo-poderoso sentado num trono, mas é uma relação entre Pai e Filho, promovida eternamente pelo Espírito Santo. Eles são 3. Tem como explicar? Não tem. Você entendeu alguma coisa? Se não entendeu, tudo bem, eu também não. Eu gosto de dizer que aquele negócio do bezerro de ouro lá, cara, eles fizeram um bezerro de ouro, tentando materializar uma imagem de divindade que ele tinha. Eu acho que se eles tivessem feito um boi, uma vaca e um bezerrinho, talvez seria um pouquinho melhor. Ainda seria uma idolatria, mas Deus é relação.
Tu já parou para pensar que Jesus não veio para revelar Deus? Que uma pulga revela Deus, um macaco revela Deus, um rato, um frango, uma cadeira revela Deus. Leia Romanos 1, 18 ao 32, porque os seus atributos invisíveis são manifestos em todas as coisas que foram criadas. Você olha para essa planta e você foi criado para encontrar os atributos de Deus nessa planta. Uau! Ele é um organismo tão complexo, tão minucioso, tão maravilhoso, que precisa existir um Criador por trás disso aqui. Então Jesus não veio para revelar Deus, ele veio para revelar o Pai. Ele veio para revelar Deus, não Deus em poder, porque se ele viesse para revelar Deus em poder, a sua missão teria sido um fracasso, porque ele se sujeitou a nascer de uma mulher, ele se sujeitou a passar frio, ele se sujeitou a crescer, a sentir dor, a sentir medo, vergonha, angústia. Então, se Jesus viesse para revelar Deus em poder, a missão dele não foi tão boa. Mas se ele veio para revelar Deus em relação, a gente conhece a Trindade. Então, o modelo de culto, o objeto de culto à igreja do Senhor não é ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito. Porque nós, como igreja protestante, igreja evangélica, a gente tem a tendência de criar um preferencialismo. Igrejas pentecostais raiz gostam mais de quem? Do Espírito Santo. Não adianta, cara. Parece que o Espírito Santo ali, ele é maior até que o Pai. Igrejas mais voltadas para a palavra, para a explanação da lei de Deus, elas enfatizam a pessoa do Pai, a paternidade de Deus, a formação de filhos semelhantes a Jesus, o caráter de filhos. Igrejas que falam sobre a graça, sobre a salvação, vão enfatizar mais a pessoa do Cristo, cara. Comece a observar e depois diga para mim se não faz sentido. Só que a gente começa a separar a Trindade, quando na verdade ela é o modelo indivisível e eterno de unidade que sustenta todas as coisas. Então não deve existir uma preferência se a gente é mais do Espírito, se a gente é mais do Pai, se a gente é mais do Filho. A gente precisa entender qual que é o papel de cada um nessa relação, ok? Mas não existe uma distinção no sentido de preferencialismo. Então quando a gente fala da doutrina da Trindade, irmãos, a gente pode pensar ela em 3 aspectos. Vocês vão entender onde que eu quero chegar, tá? Essa pregação de agora, esse sermão ou essa sessão, ele é um pouquinho mais sobre fundamentos, tá? Então a gente vai gastar pelo menos 2/3 trabalhando fundamentos, e eu preciso que você preste muita atenção, embora você muitas vezes pode já ter ouvido a primeira sessão, tá cansado, né? Tá calor, mas a gente vai se esforçar para construir um raciocínio juntos. Então, para quem está anotando, anote aí 3 perspectivas pelas quais nós podemos enxergar a Trindade. A primeira perspectiva é aquilo que nós podemos chamar de Trindade ontológica. Ih, começou os termos complicados dos irmãos lá de Curitiba, tá demorando, né? Calma. Trindade estrutural. O que é isso? A Trindade estrutural significa, ou ontológica, ela significa a mesma igualdade e substância entre as 3 pessoas da Trindade. Veja bem, Jesus, Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem invisível do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz: Ele é a expressão exata do seu ser. João 10,30: Eu e o Pai somos um. Ou seja, a Trindade estrutural consiste no compartilhamento mútuo de substância, natureza, caráter, que existem tanto no Pai, tanto no Filho, como no Espírito. Embora sejam pessoas distintas, cada um deles é plenamente Deus, e a totalidade dos atributos divinos está em cada um. Agora eu vou ler uma frase aqui que eu também não entendo, mas é só para ler, para parecer que nós entendemos. Um não é o outro, mas está no outro. Um não é a soma do outro, mas por serem plenos em si,
em si, um representa o outro. No que se refere ao aspecto ontológico da Trindade, não há absolutamente nenhuma distinção entre uma pessoa e outra. Então, assim, um não é o outro, mas um está no outro. Parece que está saindo fumacinha na nossa cabeça, né? Mas calma. Eu estou no Pai, mas quem vê a mim vê o Pai. Aí Jesus exerce seu ministério, entra no deserto cheio do Espírito, sai do poder do Espírito. Aí Cristo, João vê o Espírito descendo como pomba sobre ele. Mas aí lá na frente Paulo vai falar sobre o Espírito de Cristo habitando em nós. Habite Cristo em vós pela fé. Como assim? Parece que um está no outro, mas um não é o outro, embora um representa o outro. Amém? Amém, né? Coisas que nós como criaturas não temos capacidade de desvendar no nosso Criador. E isso que é sensacional. Aquilo que a gente não entende, a gente não duvida, a gente adora. Em relação a Deus, né? Então veja bem, só que eles são iguais em tudo. Deus Pai é santo, Deus Filho é santo, Deus Espírito é santo. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor. Então os mesmos atributos, a mesma natureza, a mesma essencialidade, eles são exatamente iguais, embora sejam pessoas distintas, tá? O segundo aspecto da Trindade, que é o talvez mais conhecido por nós, é aquilo que os estudiosos chamam de Trindade econômica. Ou seja, econômica tem a ver com a forma como a Trindade se organiza na obra de criação e redenção. O que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais, mas eles têm papéis diferentes na criação e na redenção. Então, o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito. Tem uma ordem aqui nas coisas, entende? Então vamos lá. A economia da Trindade consiste nos diferentes papéis de cada pessoa da Trindade desempenha na obra de criação e redenção. É mediante a economia da Trindade que podemos perceber coerência na ordem dinâmica que costumamos mencionar. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Então veja bem, quando a gente fala de primeira pessoa da Trindade, a gente está falando de quem? O Pai. Mas o Pai não é melhor que Jesus. Só que na criação e na redenção, o Pai está acima de Cristo. 1 Coríntios 15 diz que quando todas as coisas forem submetidas aos pés de Jesus, Jesus vai entregar o reino ao Pai, como submisso ao Pai. Então assim, o Pai, na economia da Trindade, é a primeira pessoa, mas não significa que ele é maior que Jesus em essência, tá? Então vamos lá. De acordo com a perspectiva econômica, um age em favor do outro, mas eles também agem através do outro. Veja bem, Deus está em Cristo reconciliando o mundo. Cristo está em nós por meio do Espírito. O Pai julga através do Filho, ou seja, trata de funções específicas feitas por uma das pessoas em específico. Anote e leia em casa Efésios capítulo 1. É o melhor texto para você entender sobre Trindade econômica. O Pai elege, o Pai adota, o Filho redime, o Filho justifica, o Espírito Santo sela, o Espírito Santo santifica. O Pai não santifica, o Filho não elege, o Espírito não redime. Cada um tem um papel em função do outro. O Pai elege para serem para a glória do Filho, ou seja, para a glória do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que Jesus seja glorificado nesse povo que foi eleito. Mas o Filho redime para que o Pai seja pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. O Espírito Santo é enviado pelo Filho, mas para glorificar Cristo, como ele diz em João, e ele me glorificará.
Então o Espírito Santo está santificando para Cristo. O Filho está redimindo para aquele que elegeu, mas o Pai está preparando uma morada para o Espírito, enquanto o Espírito está preparando uma noiva para o Filho, e o Filho está edificando uma família para o Pai. Cara, isso é sensacional. Um age em favor do outro. Tu já sentiu o cheirinho da aplicação prática aqui, né? Quando a gente falou ontem sobre nós sermos uma comunidade daqueles que não pensam em si. Isso aqui não é uma ideia nossa, isso sempre existiu. Antes da criação do mundo, haviam 3 que são um. E esses 3 nunca pensaram em si. Uau! Cara, essa é a matéria-prima da qual a gente foi criado, mano. Por isso que o pecado passa a existir quando o homem olha para a fruta e pensa em si. Porque o pecado entra no mundo, eu vou emprestar um pouquinho da raciocínio do Paulo Borges agora, faz sentido, Fabiano? O mundo passou a existir quando ele foi parido, ele foi criado, por meio de 3 que nunca pensaram em si. Mas quando um olha para uma fruta, pensa em si e come, o pecado entra no mundo. Por que o pecado entrou no mundo? Por causa de uma coisa tão pequena, né? Igual eu falei ontem, não foi um adultério, não foi uma briga de boteco, não foi um assassinato, foi uma goiaba que a mulher comeu. Uma coisa tão pequena, mas é porque foi o primeiro momento em toda a eternidade das eternidades que alguém pensou em si. Como que a redenção entra no mundo? Um filho de Adão, que seria o único capaz de resolver o problema de Adão, mas que precisava ser Deus, senão não teria capacidade para desfazer o que Adão fez. Ele entra no mundo e volta para o Pai, sem nunca ter pensado em si. É por isso que na cruz ele diz, está consumado. 5 minutos atrás, alguém olhou para ele e falou, médico, salva-te a ti mesmo, desce daí. Eu não vim aqui para pensar em mim. Eu vim aqui para desfazer o que o meu irmão mais novo fez. Ele pensou em si e trouxe mal para o mundo. Eu vim aqui para pensar no Pai e naqueles que ele elegeu. Portanto, está consumado. Cara, isso é sensacional. Então a nossa matéria-prima reside em um viver em favor do outro, né? E aqui a gente já entra no terceiro ponto, ou a terceira perspectiva pela qual a gente pode falar, né? Sobre a Trindade, que é a Trindade imanente, ou Trindade relacional. Veja bem, a Trindade ontológica ou estrutural, ela vai falar sobre eles serem iguais em tudo. A Trindade econômica vai falar sobre eles serem diferentes em função. Mas a Trindade relacional, ela vai apontar para o que existia antes de existir qualquer coisa. Veja bem, antes de céu e terra ser criado, eles já eram. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Por isso que alguns estudiosos poeticamente dizem que esse é o versículo mais antigo da Bíblia. João 1 vem antes de Gênesis 1. Porque em Gênesis 1 Deus cria, mas em João 1 Deus é. E antes dele criar ele já era. Tem uma Bíblia lá em casa, a Bíblia em ordem cronológica, e o primeiro versículo na Bíblia em ordem cronológica é João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual que é o próximo versículo? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porque João 1 é antes de Gênesis 1. Tá bom? E o que existia antes? O pai amando o seu filho. O filho amando o seu pai. E o Espírito
promovendo essa relação de eternidade em eternidade. Tem como conceber isso, Bartô? É óbvio que não. Mas de uma coisa você pode ter certeza. O pai nunca chegou no quarto e viu Jesus meio carente assim e falou: ah, meu filho está precisando de alguma coisa para amar, ele deve estar enjoado em mim. Vou criar alguma coisa para ele. Aí vamos lá para Gênesis 1. Você acha que foi que Jesus estava carente? A criação não é produto da carência de amor, mas ela é produto do transbordar de amor. Deus ama tanto o seu filho, que Ele quer criar um ser à imagem e semelhança do seu filho, para que o seu filho seja visto em mais coisas, além de nele mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu quero ver meu filho em mais coisas. Aí Isaías 11, e toda a terra será cheirá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória de Deus. O Filho, que é a matéria-prima da criação, que é o verbo, que é o substrato essencial da criação, eu quero que o meu Pai seja visto em mais coisas. Por isso, cada átomo daquilo que a gente fizer, de milhões e milhões de galáxias que possuem bilhões e bilhões de estrelas, vão glorificar meu Pai. Veja bem, a gente fala sobre família, né? E a família, ela é, na verdade, uma representação da realidade trinitária, independente de macho e fêmea. Quem é o pai e quem é a mãe na trindade? Esquece, não vamos pensar carnalmente. Mas um homem e uma mulher. O homem ama a mulher ama o homem, e eles se amam tanto que isso produz um filho. Então a vida resultante de dois que se amam é, na verdade, a consequência de um transbordar de amor. Então, cara, o casamento, por isso que o diabo odeia tanto o casamento, porque o casamento é uma instituição tão sagrada, que é a única relação no mundo que produz vida, cara. Assim como a relação do pai com o filho, de eternidade em eternidade, transbordou e passou a existir uma criação. Isso é meio poético, mas veja bem, existem 3 níveis de amor. Existe o amor próprio, quando eu me amo. Existe o amor mútuo, quando eu amo alguém, então eu tenho um objeto do meu amor. Mas existe o amor consumado, quando eu e o meu amado nos reunimos para amar um terceiro. Foi aí que nasceu a Helena. Quando eu e a Juliana nos reunimos para amar um outro, a gente encontrou um nível mais alto de amor, que é o amor família. Aonde eu não pensava mais em mim e nós não pensávamos mais em si, mas estávamos pensando nela. É por isso que o amor sempre envolve 3. O amor pleno sempre vai envolver 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Marido, esposa e filhos. Porque são 3. Um que se ama encontra alguém para amar. E esses 2 que se amam, amam um terceiro. Isso é amor consumado. Porque o amor consumado é a representação exata de 2 que não pensam em si e estão pensando num próximo. Isso representa a Trindade. E a gente profanou tanto essa estrutura santa e sagrada chamada casamento, que hoje a gente casa para ter esposa e não para dar marido. A gente casa para ser filho e não para se tornar pai. Estou precisando de um marido, quero casar. Não, eu tenho uma esposa para entregar, por isso que eu preciso achar um marido. Se tu não tem uma esposa para entregar, irmã, espera mais um tempo e continua se submetendo ao processo de formação cristã e discipulado com outras irmãs que estão casadas. Irmão, tu é solteiro. Ah, eu preciso achar uma esposa para mim. Tu tem um marido para entregar? Não. Então, por favor, não condene nenhuma filha de Eva com a tua presença ainda. Se submete a quem já casou. Aprende a cozinhar, lavar as próprias cuecas, arrumar o próprio quarto.
tira a tua carteira de habilitação, vai trabalhar, organiza a tua vida, se torna um homem. É agora que tu tem um marido para entregar, não precisa ser um marido perfeito, pode ser uma coisa meio meia boca, igual nós assim, porque nós não casamos pronto, né? Na verdade tem 10 anos que a Juliana está esperando assim, a coisa de ficar pronta, mas eu falei, Ju, só vai terminar na ressurreição dos mortos, tenha paciência, né? Mas quando eu tiver consciência de que tem um marido para entregar, mais que tá meio chimbica, mas tem um marido para entregar, aí eu posso casar. Porque eu não estou casando para ter uma esposa, eu estou casando para dar um marido. Está entendendo como é que a motivação é diferente da mesma coisa? Quando eu entendo a dinâmica relacionada à Trindade, eu não me uno para ter, eu me uno para entregar. É a mesma ação. Por isso que eu digo, a gente não precisa inventar nada novo, cara. A gente só precisa mudar o porquê a gente está fazendo as coisas. É isso que muda tudo, né? Então, essa trindade imanente, ela sempre existiu. O Pai glorificando o Filho vivendo para a glória do Pai, e um pensando no outro, até isso resultar na criação. E quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que parece que sempre um está buscando o interesse do outro. É nisso, é disso que nós somos formados. É disso que nós somos feitos. Quando nós nos recusamos a ser assim, o pecado entrou no mundo. Quem está entendendo até aqui? Vamos fazer uma breve revisão. Trindade estrutural. Eles são exatamente iguais. Trindade econômica. Eles têm funções diferentes, em favor do outro. Trindade imanente ou relacional. Eles sempre se amaram. Eles sempre se relacionaram. Agora veja bem. Cristo, através da sua obra redentora, Ele mesmo se torna a resposta de oração que Ele fez em João 17. Porque em João 17 Ele diz assim, Pai, eu quero que onde eu estou eles estejam. Para que eles vejam agora que você me deste antes da fundação do mundo. Aí, Efésios capítulo 1, fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Por quê? Porque nós estamos unidos a Jesus. Bartô, como é que funciona essa união mística? Primeiro que ela é mística, não dá para entender, né? Mas dá para explicar brevemente. Cristo ressuscitou em carne, comeu peixe, o peixe não atravessou, o peixe ficou ali, embora ele atravessou a parede, o peixe não atravessou ele. Cristo em carne e osso, subiu aos céus, se assentou à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. A gente acabou de recitar esse credo. Existe um pulmão no céu agora. Existe um fígado, cérebro, célula, osso, cabelo, olho, mão, neurônio, cara. Existe um ser humano assentado à destra de Deus. Existe um homem no trono, representando a humanidade. Todas as vezes em que o Pai olha para o Filho, Ele vê nós. Em contrapartida, o Espírito foi derramado em quem? Na igreja. Então, existe Deus na terra, através Então, da mesma forma que o Pai olha para o Filho e vê a humanidade deveria olhar para a igreja e ver Deus. Eu sei que a conta não bate, eu sei que a gente está meio ruim ainda, mas a missão da igreja na terra é a igreja, é o mundo ver Deus através da igreja, assim como o Pai vê a humanidade através do Filho. Ok? Mas a gente chega lá. A questão é que nós estamos unidos a Cristo. Só que se nós estamos unidos a Cristo, nós entendemos por que a igreja é o quarto sujeito da nossa confissão de fé. Pai, Filho, Espírito Santo porque nós estamos unidos a Jesus. Veja bem, no que se refere à trindade estrutural,
nós desfrutamos em partes dessa unidade. Porque existem atributos de Deus que podem estar em nós, e a teologia vai chamar de atributos comunicáveis, tá? Amor, bondade, generosidade, fidelidade, justiça, atributos que Deus comunica em nós, aquilo que Paulo vai chamar de frutos do Espírito, né? E existem atributos que ele não vão comunicar: onipotência, onisciência, autossuficiência, eternidade, né? Imutabilidade. Então são atributos incomunicáveis. Então veja bem, no que se refere a relação ontológica ou estrutural da Trindade, nós desfrutamos em partes, tá? No que se refere à relação econômica da Trindade, a gente não faz nada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criam tudo sozinho e redimem tudo sozinho. Nós não redimimos nada, nós não adotamos nada, não elegemos nada, tanto que lê Efésios 1, nem cita a igreja. Sabe por quê? Porque quando o Pai está elegendo, o Filho está redimindo, o Espírito está selando, nós estamos lá em Efésios 2:1, mortos em nossos pecados e delitos. Então, em relação à redenção e à criação, a igreja é apenas o alvo, ela não acrescenta em nada. Ela não melhora nada. A gente não está aqui para acrescentar algo na obra de Jesus. A gente está aqui para anunciar a obra de Jesus. Estamos juntos? Então a existência da igreja na terra depois da ascensão não é melhorar a redenção já foi consumada. É anunciar a redenção. Tá? Então, vamos juntos. No que diz respeito ao aspecto estrutural, nós estamos unidos em partes com os atributos comunicáveis. No que diz respeito à relação econômica da Trindade, nós não fazemos nada, embora desfrutamos de tudo. Desfrutamos da criação, da eleição, da justificação, da redenção. Mas, no que diz respeito ao aspecto relacional da Trindade, nós somos chamados de filho, de casa e de esposa. Tem algum nível maior de intimidade, cara? É por isso que nós podemos dizer que não em atributos incomunicáveis, não em divindade, não em poder, mas em relação, a igreja é a quarta pessoa da Trindade. Eu e você, juntamente com o povo de Deus que Deus elegeu, redimiu e está santificando para glorificar, somos a quarta pessoa da Trindade. É aqui que a gente quase flerta com uma heresia, né? É perigoso o que eu estou falando, eu sei. Não corta isso, não pega essa afirmação sozinha, porque dá problema. Eu não estou falando em divindade, eu não estou falando em atributos incomunicáveis, eu estou falando em relacionamento. Deus nos quer tanto na Trindade, que Ele nos chama de filho. Jesus nos quer tanto na Trindade, que Ele nos chama de minha esposa. O Espírito nos quer tanto na Trindade, que Ele nos chama de minha casa. Você entendeu agora o que é batizar? E a gente é tão infantil, a gente está tão despreparado, que a gente ainda está discutindo se o batismo é por imersão, efusão ou aspersão, se batiza criança ou adulto, quando na verdade a gente tinha que entender que o Espírito, irmãos, eu não estou dizendo que não é errado, não estou dizendo que não é certo uma igreja ter uma confissão de fé e escolher de que jeito vai batizar, se vai batizar criança, vai batizar adulto, se ela é credo batista, se ela é pedo batista. Não estou dizendo que uma igreja tem que decidir se ela vai no rio, se ela batiza por efusão, mergulha a cabeça na água, ou se ela batiza por aspersão e joga. Não estou dizendo isso. São discussões necessárias, mas isso é o natural. Porque a essência do batismo cristão é a imersão na realidade da Trindade. E tu já parou para pensar que não tem como se batizar sozinho? Você precisa de alguém para te batizar. Você já viu alguém falar, eu me batizei, do banheiro de casa, do chuveiro, por aspersão, ligou o Lorenzetti, eu creio em Deus, em nome de Jesus, amém. Fui batizado.
Enfiou a cabeça na bacia lá, deu um pulo na caixa d'água em casa, me batizei. Por que precisa de um para batizar o outro? Já parou para pensar nisso? Porque a nossa iniciação na fé cristã, ela é relacional. Quem me batiza na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A igreja. Então qual que é o papel da igreja? Ser uma comunidade que está imersa na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para imergir homens e mulheres de todas as nações na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente reduziu o discipulado cristão a manter gente na igreja fazendo coisas e formando novos líderes. Como a gente é infantil, cara. E na verdade Jesus está chamando homens e mulheres de todas as nações para ir com eles, imergindo homens e mulheres de todas as nações na realidade dele, do seu Pai e do seu Espírito. Cara, é muito mais profundo. Então Jesus não quer que a gente vá ganhando almas para ele e carimbando, esse batizou, esse é meu, esse batizou, esse é meu. Viu só, Satanás, perdeu o playboy. Jesus está convocando homens e mulheres de todas as nações para, juntamente com a sua amada igreja, fazerem parte da relação que sempre houve, é e sempre haverá. A Santíssima Trindade. E a gente achando que vida eterna é morar no céu. Quando na verdade, novo céu e nova terra é apenas o palco do alvo da vida eterna. Fazer parte da dinâmica relacional da Trindade. É por isso que em João 17, verso 3, ele diz assim: aí a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó Deus, o Deus verdadeiro, e a Teu Filho, a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecimento. Só que quando todo crente já ouviu, conhecimento no sentido bíblico é intimidade. Gênesis diz assim: e conheceu Adão Eva, e Eva deu à luz a Caim, depois a Abel, depois a Sete. Então a palavra conhecer na Bíblia não é gnoses apenas, não é adquirir informação. Conhecer, vindo da boca de um judeu como Jesus, é se relacionar, é ter intimidade, tá? É ter aliança no sentido mais profundo da existência humana, e por isso que o autor de Gênesis vai usar conhecer para falar de uma relação sexual entre homem e mulher, onde eles se tornam uma só carne. Então a vida eterna é essa, pautado esse entendimento do significado da linguagem hebraica que eu estou tentando construir. A vida eterna é essa, que vocês sejam um com Deus, assim como eu e o Pai somos um. Então a vida eterna não é morar no céu ou na terra. A vida eterna não é não ir para o inferno e ir para o céu, embora a gente não vai para o céu. A vida eterna, deixa eu terminar só para não deixar ninguém bugado, a gente vai reinar na terra porque o céu vai vir para a terra, tá? A vida eterna é ser um com Deus, aonde Ele estiver, seja no céu ou seja na terra. Quem está entendendo? É por isso que a vida eterna já começou. Ela só não se consumou. E a impressão que me dá é que quando nós não entendermos que a vida eterna já começou, a gente fica indo no culto e tentando ser crente até Jesus voltar ou até a gente morrer, para ver se de fato a coisa começa. A gente fica aqui esperando, quando na verdade ela já começou. Por quê? Porque o Espírito Santo nos foi dado. Eu já participo da Sagrada Família. Cara, quando tu entende o nível de acesso que a igreja tem,
Tu nunca mais chama Pai, Deus Pai do mesmo jeito. Você nunca vai cantar mais uma canção chamando Jesus de noivo da mesma forma. Tu já parou para pensar que Jesus não chama Miguel de minha noiva? Não chama Gabriel de minha noiva? Um arcanjo serve a Deus, mas não tem um acesso à trindade que a gente tem. A impressão que dá, cara, é como se os arcanjos tivessem acesso à sala, mas a gente é como se chega no quarto do pai, bate e deita com ele na cama, cara. Deus deu isso à humanidade, sabe? Só que a gente não conhece a nossa identidade e a gente está buscando uma notoriedade na vida, pagar conta, casar para ser feliz, sei lá. Cara, olha o que já nos foi dado, isso é evangelho, tá? Isso é básico da nossa fé. Isso é o credo apostólico que a gente acabou de falar. Nós fazemos parte da Santíssima Trindade, em relacionamento, em unidade, em aliança. Estamos juntos até aqui? Vamos entender então algumas aplicações práticas, ou implicações práticas, no que se refere à nossa jornada de discipulado. Primeiro, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem um para o outro, nós, enquanto cristãos, devemos desenvolver a capacidade de não priorizar-se. Já parou para pensar que só um cristão pode ter um patrão ruim? Um emprego ruim? Veja bem, eu já falei isso com vocês na última vez que eu estive aqui, mas eu vou falar de novo para a gente não esquecer. O irmão chega aqui e fala: pastor, eu tenho uma bênção para contar. É o seguinte, eu fui promovido. E o lugar onde eu estou na empresa agora, antigamente eu estava com um patrão ruim. Pensa num cara endemoniado, falava palavrão no serviço, uma coisa assim, difícil. Chegava mal-humorado, brigava comigo. Mas agora eu estou num setor lá que o supervisor é crente, cara. Pensa no nome de Deus. A gente fica cantando, a gente fica louvando na hora do almoço, lendo a Bíblia. Vou até na igreja dele lá, qualquer hora dessa, para conhecer o culto. Pastor, pensa que benção que está sendo. Amém, glória a Deus. Eu nunca vi um irmão chegar e falar assim: pastor, eu tenho um bom testemunho para te contar. Peguei um supervisor encapetado agora, que tu tem que ver. O cara chega chutando porta. Pastor, tu tem que ver que maravilha. Sabe por quê? Porque trocaram eu de setor com outro irmão lá. Outro irmão não, outro funcionário. Só que aquele funcionário, ele não era cristão. E ele estava ficando tão irritado com o comportamento do patrão dele, que ele estava prestes a matar o patrão dele. Só que agora, ele foi lá para o setor do patrão que é crente. Então ele não vai mais ser usurpado, humilhado, abusado, né? Só que agora esse patrão ruim tem eu. E eu sei perdoar, eu sei suportar um dia difícil, eu tenho esperança da vida eterna, Jesus habita em mim. Então assim, pastor, essa mudança lá no serviço vai evitar uma tragédia. Porque deixar dois endemoniados juntos vai dar tragédia. Deixar dois santos juntos não vai dar nada, vai ser uma encheção de linguiça. Então agora tem um supervisor de Deus com o empregado endemoniado lá, e agora tem o patrão endemoniado com o empregado certo, que sou eu, um filho de Deus. Pastor, olha que bênção. Você já ouviu alguém contar um testemunho assim, irmão? Sim ou não? Não. É porque tu nunca viu um apóstolo de verdade no trabalho. Eu vou arrumar um problema para os maridos agora, mas eu vou arriscar. Só um homem de Deus consegue ter uma mulher ruim. A minha mulher é tão ruim, cara, que um dia eu olhei para ela e falei assim: se tu faz isso com um cara que não é crente, tu apanhava. Escandalizou agora, né?
Eu falei, só que é o seguinte, tu casou com um crente, cara. Eu sei andar 1 milha com você, e como tu é minha rainha, eu ando 1000. Tu é tipo a Mical, cara. Teu pai pediu 100 prepúcios, eu dou 200. Ela foi casar com um crente, cara. Ela é um amor, eu tô brincando, mas ela no dia ruim, cara, é só crente pra aguentar, cara. Só que eu também não sou flor que se cheira, entendeu, cara? Virou pra vocês agora, irmãs. Só uma mulher de Deus pode ter um marido ruim. Já pensou ter um marido na mão de uma ímpia? Já tinha apanhado. Ela já tinha botado ele para fora de casa. Mas não, a gente quer uma mulher perfeita. A gente quer um marido perfeito. Só que a gente quer um marido perfeito para sofrer menos. E não para amar mais. Eu lembro um dia, cara, essa que Deus me deu, cara, eu falo assim, cara, Deus é meio bruto comigo, mas tá bom, né? Eu orando, tinha 1 ano de casamento, apanhei de graça, mas não, essa eu mereci. Deus, em nome de Jesus, eu orando assim, com força em casa, cara, eu tava uns 3 dias de jejum, cara, porque eu tinha uma briga com a Ju lá, que eu falei, não aguento mais. Toda vez repetindo a mesma coisa, era coisa pequena, mas era repetitivo, não aguentava. Deus, muda isso nela, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí o Espírito Santo falou comigo, sabe por que eu não mudo isso nela? Porque se eu mudar isso nela, eu não mudo coisas que eu detesto em você. E você quer que ela mude não para ela ficar mais parecida comigo, mas para você sofrer menos com ela. E eu não respondo a nenhuma oração egoísta. Amém, Senhor. Parei de orar e fui lavar a louça, né? Não, o Espírito Santo acabou com a minha vigília de oração, que entreguei o jejum 2 horas depois. Não, sério, lavei a louça, fui bater uma vitamina de banana e voltei a comer. Deus já respondeu meu jejum, entendi que ela não vai mudar, lascou. Não, acabou o jejum ali, não tem. Cara, quando tu entender que tu casou para oferecer, você não liga se o teu cônjuge é difícil de lidar. Você vai glorificar a Deus por Deus ter colocado você na vida dele. Porque de repente outra pessoa não suportaria o que você suporta. Outra pessoa não amaria como você ama. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Então, só um crente maduro pode ter um cônjuge ruim. Tamo junto? Amém. Vamos avançar mais um pouco aqui. Isso funciona em vários aspectos, cara. Isso funciona na escola, isso funciona no trabalho. Eu lembro que foi em 2022. Passei por uma situação bem complicada lá em Curitiba. Estava indo para casa, numa avenida bem movimentada, assim. Uma avenida movimentada, não, uma avenida grande, sabe? Aí, olhei o sinal verde, fiquei olhando para o sinal e não vi que o carro estava parado. Aí fui frear o Corsinha, foi a mesma coisa que soltar ele num sabão, assim, naquela lona, assim, com detergente. Eu bem, bati. Aí quando eu bati o carro, eu pensei assim, cara, Deus vai resolver o meu problema. Eu estou aqui para resolver um problema de alguém, no final das contas fui eu que gerei o problema. Eu com o Corsinha bati no HB20 e joguei o HB20 numa SUV. Então imagina o que virou o HB20. A mulher saiu do carro e falou assim, eu não acredito. Acabei de tirar o carro da oficina. O ciclista bateu em mim semana passada. Eu gastei R$1.500 e ele não pagou o conserto. Agora mais um. Quando ela falou mais um, eu falei, cara, agora eu vou proporcionar a melhor experiência de batida que essa mulher já teve. Porque quem bateu em você foi um crente. Eu falei, agora tu me desafiou. Falei, deixa eu te falar uma coisa, peraí, calma lá. De mim você está protegida, tá? Falei bem assim pra ela. Falei, de mim você está protegida. Eu vou pagar tudo, tá? Me perdoe. Como é que tá a tua filha? Que a menina estava na cadeirinha, a menina começou a chorar, que a tua filha tá bem, tal. Não, falou, não, tá tudo certo, estou preocupado com o carro, vou levar um calote. Eu falei, tu não vai levar um calote. Ah, eu quero teu telefone, eu quero não sei isso. Cara, pega tudo. Aí eu vou ligar pro meu namorado para ele vir aqui. Chama ele, manda ele vir aqui.
né? Eu vou conversar com ele. E eu na minha cabeça, tu vai ter a melhor experiência de batida da tua vida. Tu vai ver, tu bateu num crente. Quem bateu em você foi crente, eu vou resolver. Moral da história, paguei o carro dela, 2023, tá? Isso em maio de 2023. Eu paguei não, né? Eu arrumei o carro dela em 2023, em maio, no mesmo mês. Paguei as parcelas certinho e tal. Aí depois arrumei o carro certinho do carro dela. Aí depois que o carro ficou pronto, ela falou assim, nossa, o carro ficou melhor do que estava antes e tal, você levou numa oficina boa e não sei o quê. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz isso porque eu sou cristão e eu sou um pastor. E eu queria dizer para você que eu, por mim mesmo, eu ia dar no pé. Que eu não tenho dinheiro nem para pagar o meu ainda. Mas eu tô lá porque eu represento um Senhor, sabe? Então não sei se você é cristão ou não, mas eu queria dizer para você que eu estava mais preocupado em exaltar o nome do meu Deus lá e mostrar para você o que Deus fez na minha vida, embora você não conheça o meu passado, do que necessariamente arrumar o carro. Então eu espero que com isso eu tenha conseguido comunicar o que eu queria comunicar para você. Deus abençoe, tchau, tchau. Enfim, mandei essa mensagem para ela no zap, sabe Deus, né? O Corsinho foi arrumar em novembro daquele ano, e o HB20 eu estou pagando parcela de 500 até agora para arrumar. Está te pesando essa parcela de 500? Economicamente sim. Mas sabe o que acontece? Eu não ia perder aquela oportunidade, cara. Só que assim, às vezes a gente foge de algumas oportunidades na vida e depois a gente quer sair e evangelizar. Mas quando eu acertei aquele HB20, eu falei, cara, a escola de evangelismo começou aqui, agora eu vou ter que evangelizar. É assim que funciona, as oportunidades que a gente tem na vida. Nossa, mas como você foi corajoso em fazer isso? Eu não fui corajoso, eu fui medroso. Eu tenho medo de desonrar Deus, cara. Eu tenho medo de viver uma vida sem propósito. Pensa num cara que tem medo de viver uma vida sem sentido. Olha, se eu tivesse que arrumar um carro daquele por mês, cara, para não viver uma vida sem propósito e para não desonrar meu Senhor, eu pagava, estava tudo certo. E não é porque eu sou bom, porque eu tenho coragem, porque eu tenho medo de desonrar meu Senhor. Então, primeira coisa, a gente não está aqui para se priorizar, tá? A segunda coisa, que também não é fácil, mas a gente precisa considerar, é que nós precisamos reconceituar a nossa perspectiva de amor cristão. Quando a gente fala de amor cristão, a gente fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, sim ou não? Só que a gente esquece o que João escreve do 13 ao 17, do capítulo 13 ao 17, veja lá depois que você for para casa, e a gente esquece do que João escreve na sua primeira epístola. Tu lembra que Jesus fala sobre um novo mandamento? Qual é esse novo mandamento? João 13 diz assim, e um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja bem, no Antigo Testamento, o padrão de amor era amar o próximo como a ti mesmo. Mas, no Novo Testamento, o padrão de amor é amar uns aos outros como Jesus me ama. Aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Vai para João capítulo 15 em casa e lê. Quando está falando de Cristo e a videira, em João verso 15, 7, ele diz assim, assim como o Pai me amou, eu vos amei. Então veja bem, Jesus não te ama porque você é legal. Jesus não te ama porque ele acha algo bonitinho em você, ele não te ama porque você é o centro do coração dele, ele não te ama porque você é um alecrim dourado. Na verdade, Deus olha para você sem Cristo e tem vontade de te matar. A única coisa que Deus sente por você e por mim, se ele não olhar Cristo, é ira. O único sentimento que nós somos dignos de causar em Deus
Sem Cristo é ira, tá? Mas Jesus diz assim: assim como o Pai me amou, eu vos amei. Ou seja, Jesus nos ama não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é amado. Existe a possibilidade do pai amar menos o filho? Sim ou não? Não. E se Jesus nos ama assim como Ele é amado, existe a possibilidade de Jesus nos amar menos? Uau! Então será que a nossa consciência do amor de Deus por nós está segura? Sim ou não? Cara, é impossível Jesus nos amar menos. Porque para Cristo nos amar menos, a gente tem que ser menos, Ele tem que ser menos amado. Isso não significa que a gente não pode agradar menos Jesus, tá? Porque uma coisa é Jesus te amar, outra coisa é Jesus se agradar de você. Tem coisas que eu faço que agradam o Senhor e tem coisas que eu faço que não agradam. Amar é diferente de agradar, ok? Só que no verso 9, ele diz assim: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Agora que deu ruim. Porque não há nada que abale o amor de Deus por mim. Porque para o amor de Deus por mim ser abalado, tem que haver uma crise de amor na Trindade. Só que isso significa que eu não vou amar o meu irmão porque o meu irmão é amado. Eu vou amar o meu irmão porque eu sou amado. De sorte que se eu não tenho capacidade de amar, é porque eu não tenho certeza do amor de Deus por mim. Portanto, todo aquele que não ama, na verdade, é um mal amado. Ou se sente um mal amado. Então, se eu não consigo amar o meu irmão, o problema não é o meu irmão, o problema é eu. Que não consigo expressar o amor de Deus por mim no meu irmão. Lembra que eu acabei de falar na sessão anterior que a nossa comunhão não é por afinidade? Porque no final das contas, Deus não gosta de nós. Ou tu acha que do jeito que você estava na velha vida lá, Deus gostou de você de tal maneira que deu o seu filho? Não, Deus amou. Deus ama todos os filhos, mas gosta daqueles que se parecem mais com o seu filho. Porque uma coisa é você ser amado por Deus, outra coisa é você ser agradável a Deus. Por isso que eu já estou ensinando os 4 lá em casa desse jeito já, Fabiano. A Ju, às vezes, ela ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender minha linguagem, mas eu prefiro ensinar certo desde cedo, né? Ela acha que às vezes eles são meio novo e tal, né? Eu falo assim, ó, o seguinte, eu amo todo mundo igual, mas eu me agrado mais de um do que do outro. Como assim? Eu não me agrado de filho rebelde. Eu não me agrado de filho que não faz as coisas. Se o João e o Thiago crescer e me desafiar, eu vou continuar amando, mas não me agrado não. Um dia a Helena, que ela está naquela fase, né, 7 para 8 anos, criança, né, normal, a gente tem que podar. Ela está naquela de chegar da escola meio estressada e gritar com a minha esposa. Eu chamei ela no quarto um dia e falei, eu tenho 2 coisas para te falar. Primeiro que você está mexendo com a minha mulher. E se eu me esforço para não falar assim com ela, eu não tolero que você fale assim com ela. Não vou nem entrar no mérito que você está mexendo com a tua mãe. Primeiro que ela é minha esposa, tá? Não fale assim com a minha esposa. Segundo, eu te amo, mas isso não me agrada. E se você quiser ser a menos agradável dos meus filhos, tudo bem, eu vou continuar te amando. Mas você tem que entender, a mãe vai continuar amando você também, Helena. Só que você não pode reclamar se ela não se agradar de você. Porque isso que você está fazendo não agrada a ela, não agrada a eu, e ainda nos afronta. Tudo bem que é uma conversa meio pesada, uma criança de 7 anos, né? Mas eu falei parece que eu fiz um filme de terror na cabeça dela, mas foi uma conversa leve, tá? É que aqui eu estou contando um pouquinho mais pesado. Mas os nossos filhos têm que entender que nada vai mexer o nosso amor por eles. Mas que sim, uns são mais agradáveis do que os outros. Se o Cleider é mais fiel a Deus na sua devoção,
honra mais a Deus no secreto, nos seus pensamentos. Eu não posso me ofender se Deus se agrada mais dele do que de mim. Que cultivo pensamentos rebeldes, carnais, pecaminosos contra Deus. Que não sirvo a Deus com a mesma dedicação. Então na Bíblia você vai ver, Deus se agrada de um e não se agrada dos outros, está tudo certo. Com a gente também não é diferente. Só que a questão é a seguinte: eu não posso me preocupar se o meu irmão me agrada ou não. Eu tenho que me preocupar se eu consigo amá-lo ou não. É diferente. Porque assim como o Pai me amou, eu vos amei. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, eu não vou me amar quem só me agrada. Eu vou amar até quem não me agrada. É o que eu acabei de falar na sessão anterior. Eu não vou na casa da pessoa porque eu gosto dela. Eu vou na casa da pessoa porque eu amo ela. E às vezes posso gostar, tá tudo certo. Também não quer dizer que é um terrível, né? Mas é que às vezes a gente se relaciona muito por afinidade. A gente só vai atrás de quem a gente gosta. É só ver as panelinhas antes do culto e depois do culto. Parece que a gente só cumprimenta o nosso grupinho aqui e o grupinho ali, e às vezes a gente congrega 2, 3 anos na mesma igreja e não sabe o nome da pessoa que está ali. Sabe? Eu fico pensando assim, cara, dos meus amigos, quando eu vou no culto, não há nem na cara direito, sabia? Um dia teve um que ficou bravo comigo e falou: nossa, Bartô, mas você é meio cavalo quando você chega no culto, né, cara? Eu vou te cumprimentar. Eu falei: cara, eu te vejo todo dia, sai daqui. Tem meu zap, entra lá em casa, lá, nem avisa quando vai chegar e vai chegando. Eu vou ficar cumprimentando o macho que está lá em casa todo dia. Eu falei: cara, eu vou cumprimentar as pessoas que eu não conheço, pelo amor de Deus, faz o mesmo. Ele falou: pô, é verdade, né? Eu falei: pô, pelo amor de Deus, cara. Não estou indo no culto para ver meus amigos, estou indo no culto para ver meus irmãos, meus amigos eu vejo em casa. Está entendendo? Eu vou atrás de quem eu tenho que amar e não de quem eu me agrado. Cara, isso muda tudo. Não é que a gente vai ser amigo de todo mundo. Não é impossível, né? O ser humano não consegue ter muitos amigos. Mas é que ninguém vai ficar fora da mesa. Então o que eu queria propor de conselho prático? Cara, abre tua casa. Prepara uma mesa. Só que normalmente quando a gente fala de preparar a mesa, aí já entra uma complicação também, né? Porque a gente pensa em preparar a mesa, a gente já pensa o seguinte: eu tenho que fazer o melhor para a pessoa. Tem que matar um bezerro, preparar uma comidona top. Deixa eu te falar, eu sei que você quer honrar a pessoa, mas às vezes a melhor forma de honrar a pessoa é com a tua presença e não com a tua comida. Não estou falando que vai fazer de qualquer jeito também, né? Larga uma sacola de pão ali na mesa, um garfo, vai, daqui a comida aqui. Não é por aí também, né? Calma. Mas veja bem, se Jesus quisesse ser honrado com comida, ele tinha de se hospedar no templo e não na casa de Maria, de Marta, de Lázaro. Eu digo que lá em casa tem hora que parece reunião da CUT, cara. É só pão com mortandela. Tu tem que ver. Quando dá pra fazer uma carninha, beleza, cara. Mas eu não vou deixar de ver meus amigos só porque tem pão com ovo. Embora chamar alguém pra comer ovo na tua casa hoje é uma honra, né? Porque tá caro. Eu falo pros caras: vamos comer um ovo lá em casa, lá, vamos comer um zoiudo com pão lá. Tu vai me honrar hoje, pastor? Eu falo: claro. Em dias de faz o L, irmão, tá difícil, cara. Misericórdia. Mas eu não vou deixar de estar junto com meus irmãos, cara. E é relacional. A gente pensa assim que uma relação de comunhão e de discipulado, ela sempre tem que ser formalzinha, assim, sabe? É claro, se der para comer, para estar junto, beleza. Mas, por exemplo, eu tenho contato com bastante jovens lá em Curitiba, né? Gente que está solteiro e gente que casou faz pouco tempo. Muitos deles não tiveram a felicidade de ter um pai, um tio, uma figura masculina que ensinasse a fazer as tarefas domésticas, uma mãe que ensinasse a cozinhar. Então, por exemplo, cara, tem coisas que eu não gosto de fazer, mas tudo na vida doméstica eu sei fazer, sabe? Se a Ju ficar doente, eu me viro.
A gente teve 4 filhos, não foi vó, não foi vô, sabe? Não foi sogra, ficar tempo lá em casa lá. Eu fico feliz pelas famílias que têm essa oportunidade, assim, sabe? De quando a esposa está na dieta, recebe uma irmã, uma tia, uma avó, uma sogra, uma mãe. A gente não teve essa oportunidade. E a Ju não sofreu em nada, cara. Porque assim, eu cozinho, eu lavo, eu passo, faço minhas gambiarras lá, troco minhas torneiras, minhas tomadas. Não estou dizendo que fica bom, eu sou pintor, não sou eletricista, né? Mas já não toma um choque, né? Já não mata ninguém, tá bom? Dá para se virar. Aí o que acontece? Por Deus ter me dado essa oportunidade de aprender a fazer essas coisas, a gurizada às vezes não sabe fazer um feijão, não sabe trocar uma tomada. Aí teve uma época que eu fazia assim, os caras falavam assim, Bartô, posso ir na tua casa? Eu falava, claro. Eu deixava para arrumar a casa quando eles chegavam. Eu falava, ó, deixa eu te falar, quando você casar, vai ser isso aqui, ó. Essa normalidade aqui, ó. Inclusive, vai lá no quarto, pega um pacote de fralda lá, que tá acabando a fralda do João. Já alcança o lenço umedecido. Você não vai trocar, mas dá uma olhada como é que troca aqui. Sabe fazer feijão? Não, então vamos temperar feijão hoje. Quando eu fui casar, eu morava numa casinha de madeira, cara. Que é tipo assim, você chegava no meio da cozinha e você começava a mexer assim no soalho, a geladeira tremia, cara, parecia que tinha um terremoto na cozinha, assim, tão frouxo que tava o soalho. Aí eu peguei um guri, cara, que tem 1,90 m, cara, acho que uns 120 kg, e fiz ele caber num buraco de uns 30 centímetros debaixo da casa, assim, cara, para me ajudar a arrumar. O Cidral sofreu naquele dia, tadinho, cara. Com medo de aranha, com medo de lagartixa, eu falei, fica tranquilo, ninguém vai te matar aqui embaixo, vamos entrar lá. Aí colocamos os calços debaixo da casa e tal, e falou, cara, o que eu aprendi a fazer com você, mano, tá me ajudando, tô economizando com o marido de aluguel, cara, aprendi a fazer as gambiarras também. Eu falei, pois é? Da onde cobrar 80 conto pra alguém trocar teu chuveiro? Tá entendendo? Mas Curitiba é caro. Eu falei, cara, pega esses 80, vai comer um X com a esposa. Tanto que chegou uma época que eu chamava a gurizada para ir lá em casa e falava assim, é para ir com roupa de trabalho ou não? Eu falei, calma, também não é assim, né? Já perguntavam se é para ir com roupa velha, já, porque eu sempre deixava mudar um guarda-roupa do lugar, porque mulher não pode ver guarda-roupa no lugar, né? De 6 em 6 meses tem que mudar, né? Cama, guarda-roupa, essas coisas. Fala, então vem aqui, cara, a Ju tá querendo, não tô conseguindo mudar isso aqui, vem aqui, me ajuda. Fazer cobertura, fazer garagem. Por quê? Porque é relacional, é no dia a dia. Jesus estava passeando com seus amigos e começou a contar uma parábola. Aí Jesus estava sentado na coletoria ali e começou a olhar para a forma como aquela mulher estava depositando a oferta, como é que os caras estavam depositando a oferta. Ele falou, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Ele não estava numa mesa de cafeteria com os discípulos. Tem um irmão lá em Curitiba que ele fica toda hora, Felipe, vamos tomar um café? Eu falei, cara, tô na correria. Vamos fazer um corre junto, cara. Vamos lá para a oficina lá, fica trabalhando comigo. Às vezes eu pego umas pinturas num sobrado que o morador já saiu, a casa está vazia, vai entregar para a imobiliária, dá para a pessoa ir para ir lá e tal. Não, queria tomar um café com um dia. Eu falei, cara, não tenho tempo para tomar café com macho, cara. Faz 2 semanas faz 2 meses que eu não tomo café nem com a Ju numa cafeteria. Vamos fazer coisa junto, cara. Não, tem que ser um café. Eu falei, cara, arruma uma mulher de você, mano. O que você quer tanto que eu fique sentado numa mesa mesmo para tua cara? Oxi! Tá à beira de um divórcio? É uma coisa grave? É uma coisa que eu tenho que ser... Não, é para estar junto. Eu falei, cara do céu, mano, tu não corre. Não dá. E quando der, beleza, mas sabe, às vezes a gente complica as coisas. Então assim, cara, tudo bem, às vezes nunca viu a pessoa na vida, vai chamar na casa pela primeira vez, vai querer causar uma boa impressão. Mas é aquela coisa, o que você ia jantar ontem? Arroz e bife, feijão? Cara, não faz picanha hoje, calma, se der para fazer, beleza, se não der, não deixa que a tua condição financeira te impeça de servir uma mesa, cara. A gente cria muita complicação para abrir a nossa casa, porque no final das contas a gente não quer preparar uma mesa, porque a gente não quer expor a nossa vida. O problema não é a comida, cara, o problema é que no final das contas a gente não quer expor a nossa vida. Quando a gente entender, claro que não vai dar para falar hoje, mas daqui a um tempo a gente volta de novo e a gente vai falar sobre o princípio da hospitalidade cristã. Para mim, que todo discípulo de Jesus tinha que estar na casa de alguém ou receber alguém em casa pelo menos um dia na semana.
tem que ser inconveniente, cara, não tem jeito. E nem que seja assim, cara, só dei uma passadinha aqui para tomar uma água. Cara, você já parou para pensar que vocês têm uma oportunidade que a gente lá em Curitiba não tem? Porque a gente, às vezes, para passar na casa do irmão tomar uma água, a gente tem que andar 40 minutos de carro. Cara, aqui tudo é perto. Às vezes eu vejo os irmãos falando, não, é meio longinho, uns 15 minutos, meio longinho, 15 minutos, tu tá maluco. Eu ando 1000 km de quilômetro por mês dentro, 1000 km de carro por mês dentro da cidade. E a gente está num lugar aqui, cara, que a gente tem esse privilégio de às vezes dar uma passadinha na casa do irmão. Não, só vim para dar um oi, não deixa eu parar uma mesa, só estou de passagem, tá tudo certo, cara. Cultivar essa essência nas casas. Ah, mas é só para tomar café? Não, vai gerando intimidade, não afinidade em si, mas intimidade. Vai abrindo o coração, sabe? Vai desenvolvendo relação. Eu falei uma coisa pro Fabiano ontem, eu falei, olha, cara, se alguém puder me trazer mais um copo de água, por gentileza. Falei de água, fiquei com sede. Falei, cara, se nós nos tornássemos uma igreja mais relacional do que já somos, as demandas pastorais diminuiriam, sabia? Sabe por quê? Porque às vezes assim, ó, eu estou com um problema na minha vida. Não é um caso de separação, mas é aquele enrosco com a mulher que a gente sabe que é meio desgastante, né? Eu não tenho relacionamento com ninguém. Eu vou procurar meu pastor, eu vou procurar meu líder. Alguém vai ter que resolver meu problema. Desculpa. Só que se eu tenho comunhão com os irmãos, sei lá, eu chego lá na casa do Alan, da Bianca lá, e ele perguntei como é que estava, me arrebentei com a Juliana hoje, cara. E como assim? Não, por causa disso, daquilo, tal. Porra, mas tu já parou para pensar que ela pode estar certa nisso? Valeu, obrigado. Você já parou para pensar que nisso você podia ter agido diferente? Pior que faz sentido. Aí eu ouço meu irmão, porque a edificação é mútua, e eu nem peso meus pastores com aquelas demandas. Porque o que eu achava que era uma grande coisa, diminuiu numa conversa de irmãos, que eu nem fui para me aconselhar. Eu só não fui superficial. E aí, tudo bom? Bom. Ah, então tá bom. Então beleza, então. Bom. E aí, irmão, como é que você tá? Tu quer ouvir mesmo? Cara, pô, já tive melhor, cara. Tô meio angustiado com o meu trabalho e tal. Tô com medo de ser mandado embora. Pô, vamos orar aqui, cara. Vamos ter uma palavra de oração junto aqui. Para Deus tirar essa ansiedade. Para Deus, né? Não é aquela coisa, ô pastor, vem orar aqui em casa. Pô, às vezes tem que vir, às vezes é uma situação muito difícil. Mas, cara, se a gente tivesse mais comunhão, a gente ia crescer tanto. Em coisas pequenas. Sabe por quê? Porque independente do nível de maturidade de cada irmão que está aqui, o fato de sermos a habitação do Espírito Santo sugere que todo mundo tem alguma coisa para oferecer, cara. Isso é sensacional. Cara, é impossível que Cristo habite em você e você não tenha algo para oferecer para o teu irmão. Em pequenas coisas. Só que a gente cria grandes ideias e não consegue avançar nas coisas pequenas. Então, como eu falei, a gente agora está indo para a reta final, quando fecha o computador, significa que é para a reta final, tá? No início da primeira sessão, eu trouxe a seguinte indagação. O que a gente vai fazer quando essa conferência acabar? E depois dessa reflexão que a gente teve aqui, eu gostaria de propor o seguinte: vamos desenvolver uma cultura de comunhão, uma cultura de mesa. E sabe por que eu estou falando isso? Não é porque a gente é uma igreja que não se relaciona com ninguém. É porque de todas as vezes que eu vim aqui até hoje, cara, desde 2017, sempre me encorajou demais a forma como alguns irmãos aqui se relacionam, cara. Sabe, uma coisa assim que eu falo, cara, a galera lá do Sul, os caras são diferenciados. Isso chama a atenção. Sabe? Essa é uma das razões pelas quais a gente é tão afeiçoado com vocês, de verdade. A Ju não para de ficar mandando abraço, né? Ela, Ju do céu, é muita gente para abraçar e tá calor, então vamos dar um tchau geral para todo mundo, um abraço para todo mundo, e minha mulher quer abraçar todo mundo que tá com saudade.
Agora está meio, né, ficou meio assim de não poder vir e tal, mas ela entendeu o porquê. Mas se Deus quiser a gente vem de novo até o fim do ano, mais para frente, não sei. Mas assim, cara, chama a atenção da gente as relações que estão sendo cultivadas. Só que a questão é a seguinte, a gente precisa expandir as nossas mesas. Eu não preciso estar na mesa de todo mundo, mas eu tenho o dever de me certificar que nenhum irmão vai ficar fora da mesa. Esse é o teu compromisso. Eu não estou falando que é para marcar uma agenda de mesa, para estar com gente aqui até o final do ano e rodar 500 pessoas, daí quando você vai ver o primeiro de novo, já passou 2 anos. Você vai ver a pessoa de eleição em eleição, não dá certo. Mas se eu perceber que alguém está fora da mesa, se eu perceber que alguém está distante, se eu perceber que alguém está isolado do seio da comunhão, sabe? Se eu perceber que alguém está passando por uma situação difícil e não tem quem acessar, cara, pode ser eu, ou pode ser que eu fale com alguém, mas vamos junto. Cultura de mesa. Qual que é o assunto que a gente vai tratar na mesa? Cara, permita que Cristo seja o centro e o resto acontece. As relações, elas vão se construindo. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui tem em mente algum irmão que não está aqui hoje. Ok. Só que assim, eu não queria que a gente tivesse aquela ideia assim, pô, eu vou cobrar o irmão porque que o irmão não foi na conferência. Não. Não precisa. Ele pode ver no YouTube, está tudo certo. Eu não tenho essa carência de ver igreja cheia para me ouvir falar. A questão não é se ele vem ou não, mas por que ele não vem? Será que é porque ele está num momento difícil? Será que é porque ele está muito em si mesmado e acha que não precisa vir? Será que é porque ele está de saco cheio com a igreja? Sabe? É tentar pensar, será que é só porque não deu e está tudo certo? Talvez trabalhou o dia inteiro e não ia conseguir chegar em casa e vir aqui. Mas sabe, é desenvolver esse senso de domingo a domingo. Cara, por que irmão não veio? Não vou cobrar ele. Mas eu quero tentar entender. Por quê? Porque é meu irmão. Cara, o que faz 3 meses que eu estou tentando marcar ir na casa daquele irmão? Por que ele está me evitando? É algo pessoal? Ou será que ele tem alguma dificuldade de abrir a casa dele, de marcar alguma coisa para estar junto? Vamos tentar se aproximar mais. Sabe, seria muito mais fácil, de repente, junto com os pastores dessa casa, a gente desenhar um modelo de discipulado e dizer, cara, a igreja funciona assim, discipulado vai ser assim, ou já é assim, e aí, assim, cara, não. A ideia não é trazer uma receita do bolo, a ideia é a gente tentar propor uma essência da coisa, e a essência da igreja é relacional, porque a matéria-prima da igreja é a Santa Trindade. Estamos juntos? Eu gostaria que nós ficássemos em pé, por gentileza, nós tivéssemos uma palavra de oração. Eu estou aqui só para ficar na casa dos irmãos, comer e pregar, e já estou cansado. Então imagino você que trabalhou, cara, só se pensar que eu não levei nenhum chute essa noite quando eu dormi, porque lá em casa a gente vai dormir em 2, acorda em 4, em 5, em 6, tem hora que quando chega o terceiro de madrugada para ir dormir na cama, eu vou dormir na cama das meninas, eu não aguento, não, é muita gente. Não levei nenhum chute essa noite, estou tranquilo e tal, mas eu fico pensando você, irmão, trabalhou o dia inteiro, às vezes deixou coisa para fazer em casa, janta, roupa, comida, arrumar casa, criança, amanhã correria de novo, segunda correria de novo. Então assim, eu queria expressar gratidão por você estar aqui. Sabe, às vezes a gente tem algumas falas um pouco mais incisivas, um pouco mais pesadas, né? Eu sei que isso é difícil, mas não é para confrontar, é para que de alguma forma a gente se coloque junto debaixo da exigência do nosso Senhor. Mas por outro lado, às vezes a gente vem e fala algumas coisas,
não é porque elas não estão acontecendo como se fosse uma cobrança, mas é para confirmar alguns brotos e algumas realidades daquilo que a gente já está vendo. E eu não sei com que frequência irmãos de fora dão esse testemunho acerca de vocês, mas eu tenho oportunidade de andar em vários lugares no Brasil e poucas comunidades me chamam a atenção em relação à saúde. Eu não vou nem falar de maturidade, porque cada igreja tem sua estação de maturidade, umas são mais amadurecidas em uma coisa, outras mais amadurecidas em outra, não é isso, mas estou falando de saúde. Como essa igreja local. Cara, como isso nos encoraja. Essa simplicidade, mas essa intensidade na busca pelo Senhor, na relação com os irmãos. Então, de repente, o que eu estou propondo hoje e ontem, e vou concluir amanhã, é mais para confirmar algumas coisas. Cara, vamos por esse caminho, sabe? Então, que de alguma forma a gente consiga sair dessa conferência refletindo como a gente pode desenvolver uma cultura onde as relações com os irmãos vão se aprofundar mais, vão se intensificar mais. E irmão, sem romantismo, relacionamento é problema, tá tudo certo, não vamos brigar mais também. Onde tem gente tem problema, tá tudo bem. Mas Deus prefere filhos brigando por estar na mesa do que não se falando por estar ausente. E um pai que tem filhos adultos que não se falam, ou que tem filhos adultos que brigam porque estão juntos, sabe disso. Então que a gente possa perseverar nisso junto, amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado aos meus irmãos em Cristo graça, força, perseverança. E eu me admiro pela fé deles, Deus. Eu me admiro pela disposição deles, Deus, de estar aqui até esse horário, Senhor Deus, cansados, com calor, às vezes com sono, cheio de afazeres. E quando a gente fala de pessoas que não se priorizam, Senhor Deus, está aqui homens e mulheres que não estão se priorizando agora, porque poderiam estar fazendo tanta coisa no sábado à noite que não fosse isso. Então assim, Deus, eu quero agradecer por essa comunidade. Quando eu chego aqui, eu tenho um sentimento, Deus, parece que eu não sou digno de andar com esse povo, e obrigado por esse sentimento. Obrigado porque, não é porque um irmão é bom, o outro é melhor, é porque a tua santa igreja está aqui. O teu povo está aqui, Senhor Deus. E nós queremos sempre tratar o teu povo com o máximo respeito, temor e reverência. Portanto, nessa noite nós queremos te agradecer pela sua igreja, Pai. Muitas vezes quem está aqui na realidade local tem a tendência de olhar para aquilo que eu estou falando e pensar, mas é que você não congrega aqui, é que tem os problemas, é que tem as dificuldades. Mas Deus, ontem nós pedimos um batismo com o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. E hoje nós queremos pedir para que o Senhor nos dê um batismo de gratidão. Nós queremos ser mais gratos por participarmos da relação com a Tua Santíssima Trindade. E nós queremos ser mais gratos por fazermos parte do povo que o Senhor escolheu para representar o Teu nome. Por isso nós queremos declarar nessa noite, Deus, obrigado pela Tua Santa Igreja. Obrigado pela face do nosso irmão que nós podemos ver. Obrigado pela casa do irmão que pode nos receber. Obrigado pela mesa que a gente pode preparar para receber os nossos irmãos. Obrigado pelo conforto que a gente pode trazer no momento de angústia. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que a gente tem no dia a dia, da nossa caminhada, para desenvolver uma relação onde a gente se aperfeiçoa mutuamente. Deus, o Senhor já nos tornou uma família, a partir do momento em que o Senhor nos inseriu na sua família. Mas uma coisa é sermos família. E assim como nós falávamos hoje de tarde, toda família tem seus dilemas, tem suas dificuldades, mas toda família é uma família. Então assim, Deus, eu quero te pedir nessa noite, nos ensina a ser família do teu jeito. Nós não precisamos nos tornar uma família, nós já somos uma família. Agora nós te pedimos, Pai, nos dá graça, para que, com base naquilo que nós agradecemos, por ser o teu povo,
por ser tua família, nos ensina a andar de modo digno da vocação para a qual o Senhor nos chamou, Pai. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor libere sobre os meus irmãos graça, sabedoria, favor do Senhor, dons espirituais e tudo aquilo que é necessário para que eles possam conhecer mais sobre a sua identidade como família do Senhor e que eles possam cultivar aquilo que o Senhor tem a eles para esse tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.